Senhores policiais civis catarinenses, estamos aqui hoje, eu, Fábio Teixeira, diretor jurídico, e a doutora Débora, advogada do Simpol, para passar alguns esclarecimentos sobre a Resolução 001 de 2023. Resolução essa que interessa principalmente aos policiais aposentados e aqueles que estão em via de se aposentar. Vou pedir para a doutora Débora esclarecer melhor os colegas sobre os termos da nova norma. Obrigada. Então, como foi mencionado pelo diretor Fábio Teixeira, na última quinta-feira foi publicada a Resolução número 01 de 2023, que disciplina sobre o acautelamento de arma aos policiais aposentados. O que traz no bojo dessa resolução? Ela disciplina sobre os requisitos da cautela, sobre o procedimento da cautela, o prazo de cautela dos objetos, sobre o termo de acautelamento, revogação da tutela, sobre os casos também de subtração ou extravio, dano e recuperação dos objetos acautelados e os casos de incapacidade superveniente ou falecimento. Então, primeiramente, sobre os requisitos, a cautela do armamento, são entre eles a publicação da aposentadoria do servidor no Diário Oficial, a autorização específica para o porte de arma, residência no estado de Santa Catarina e a disponibilidade do armamento no estoque, entre outros requisitos também. Qual que é o prazo do acautelamento? O prazo é de 5 anos, conforme a resolução preceitua, e o procedimento para pedir o acautelamento da arma é por meio de um requerimento à administração. Quais são as informações que devem constar nesse requerimento? A qualificação completa do servidor, a ciência acerca dos termos dispostos nessa resolução, que depois deixaremos na íntegra também, para que possa ser acompanhada, e o comprovante de residência e a cópia da autorização para porte de arma e fogo. Então, diretor, esses são alguns dos requisitos para acautelamento e a resolução, como eu mencionei, traz diversas tratativas, diretrizes sobre o procedimento, sobre a guarda do bem da administração e algumas situações específicas que, ao meu ver, devem ser analisadas conforme cada situação. Ok, doutora, obrigado. Complementando aqui a doutora Débora, essa resolução é muito detalhada, tem riqueza de detalhes e isso é muito bom, porque esclarece muita coisa com a simples leitura. Nós vamos botar aqui na descrição desse vídeo a resolução. Complementando o que a doutora Débora falou, a arma será acautelada por meio de um requerimento, o policial precisa fazer um requerimento. Esse requerimento pode ser entregue ou na delegacia regional da sua circunscrição, do seu domicílio, ou na própria CADEPOL. Mas, de qualquer forma, a arma tem que ser retirada na CADEPOL após o final desse processo, doutora? Uhum. Nós vamos também fizemos, na verdade, um requerimento, um modelinho de requerimento básico, baseado no que diz a resolução, no que diz a norma. Vamos também deixar aqui na descrição do vídeo. Acreditamos que muito em breve, se já não foi feito, a própria CADEPOL deve fazer um modelo aí padronizado, mas a gente sabe que tem muitos colegas que têm um pouco de pressa, e ansiosos com a aquisição desse equipamento. Então vamos deixar também já à disposição dos colegas na descrição desse vídeo um modelinho de requerimento. Basta preenchê-lo, juntar os documentos e levar na delegacia regional da circunscrição onde você mora ou na CADEPOL. É importante frisar, alguns colegas provavelmente vão perguntar, o que se está deliberando aqui na resolução é sobre o acautelamento da arma, ou seja, o direito de você ficar com uma arma do Estado à sua disposição para a sua defesa. O porte de arma é uma outra situação, essa é tratada pela Gerência de Fiscalização de Jogos e Diversões e Produtos Controlados da Polícia Civil. Então, se você ainda não tem o porte, depois de aposentado, você deve primeiro buscar a Gerência de Fiscalização e com o porte, daí sim, você vai para a posse. De qualquer forma, é requisito para a cautela da arma, como a doutora Débora falou, o pleno conhecimento dos termos da resolução. Então leiam a resolução, por favor, se interem de tudo e as dúvidas nós estamos aqui à disposição para responder. Mais precisamente, se você quiser falar ao telefone com os advogados aqui do Simpol, você pode ligar aqui no horário das 9 da manhã à 1 da tarde, de segunda a sexta. Bom, mas falando de dúvidas, alguns colegas trouxeram algumas dúvidas pontuais, doutora, e eu gostaria que a senhora nos esclarecesse e já complementasse com mais alguma coisa que a senhora queira também falar. Os policiais nos perguntaram o seguinte: existe uma responsabilidade civil sobre essa arma? Se essa arma for furtada, for roubada, eu terei que pagar o Estado? Eu posso vir a responder um PAD, ter aposentadoria cassada? São alguns dos questionamentos que nos foram passados,
e eu falei que traria para essa discussão no dia de hoje. A senhora pode esclarecer, por favor? Então, a resolução, ela de fato prevê, né, nos casos de extravio, enfim, a obrigatoriedade de restituição ao erário de fato. Então, é interessante, justamente como o diretor mencionou, a leitura da resolução, porque ao ter o acautelamento da arma, está assumindo a plena ciência ali dos requisitos, né, de todo o procedimento, e entre eles está justamente os casos de extravio, né, ou uma perda ou um furto, e a obrigatoriedade de restituição ao erário. E em relação à cassação da aposentadoria, né, o procedimento administrativo em que pese ele possa ser instaurado após, né, o ato de aposentadoria do servidor, ele só pode ser instaurado por fatos realizados durante a atividade policial, ou seja, os fatos que são motivadores de instaurar uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, eles devem ser aqueles ocorridos até o momento da aposentadoria. Então, quanto à cassação de aposentadoria, né, do policial que está aposentado, não corremos esse risco. Exato. Doutora, a senhora pode também esclarecer para a gente, também uma dúvida do pessoal, em relação à perícia para acautelamento da arma. Então, de acordo com a resolução, o Estado também atesta essa capacidade, né, de ter o acautelamento da arma. E, inclusive, lá no artigo 27 da resolução, tem a situação justamente em que ocorre a perda, né, superveniente da capacidade ou um caso de falecimento. Então, no caso da perda superveniente da capacidade, o policial ele se obriga, né, a devolução da arma à instituição. E no caso de falecimento, quem se obriga são os herdeiros. Então é muito importante também isso, justamente porque vai restar uma obrigação para os herdeiros do policial de devolver aquele bem, acompanhado de todos os acessórios, né, à instituição. Muito obrigado, doutora. Senhores, então ficamos à disposição, né? Se precisarem vir até a sede do Simpol ou telefonar aqui e conversar com uma das advogadas, de segunda a sexta-feira, 9 da manhã a 1 da tarde, ou se preferir também pode nos mandar um e-mail, né? Vou botar o e-mail na descrição do vídeo, ou acionar pelo site ou aplicativo, trata-se de uma dúvida funcional e prontamente vamos esclarecer. E aproveito a oportunidade para, né, mais uma vez enaltecer e agradecer ao delegado-geral pela sensibilidade com os colegas aposentados, né? O próprio governador do estado, Jorginho Melo, e a vice-governadora Marilísia, né? Isso demonstra, veja que essa resolução é a 001 de 2023, então demonstra que, né, para nós do sindicato, e acredito que para os policiais civis no geral, isso demonstra um apreço pela classe e é um sinal muito positivo e muito claro de que as coisas caminharão, né, para o reconhecimento dos servidores da segurança pública, e falando aqui no nosso caso, especialmente dos policiais civis. Senhores, muito obrigado, ficamos à disposição.